Bom, já iniciou a gravação. Quando alguém solicita para entrar, eu recebo um sinal aqui, né? Até agora não apareceu. Então, vou voltar lá para os slides, mas eu vou ouvir se ela solicitar. Bom, então, o reforçamento positivo, como eu disse, ele é o que o ambiente oferece ou a consequência do comportamento do sujeito no sentido de receber algo que é desejado. O reforçamento negativo é quando o comportamento ele é emitido para que algo que é ruim no ambiente, né, um estímulo negativo, seja eliminado. Né? Por exemplo, o comportamento de desligar ou baixar o volume do rádio. Esse comportamento ele tem como objetivo tirar aquele estímulo ambiental que é um estímulo, que é um reforçamento negativo, ou seja, vai reforçar o comportamento. Eu não gosto de música alta, de som alto, e eu tô falando a verdade, que coisa muito alta me incomoda muito. Então, a tendência é que eu baixe volume, que eu peça para as pessoas falarem mais baixo, enfim, né, nos ambientes que eu estou, porque me incomoda. Então, meu comportamento vai sendo reforçado, eu vou omitindo esse comportamento de baixar volume, de pedir para as pessoas baixarem o volume, porque aquele estímulo ambiental me incomoda. Já quando eu estou fazendo faxina na casa, a fim de ouvir um som alto, porque eu não estou precisando me concentrar em nada específico, enfim, o meu comportamento vai ser outro. Eu vou aumentar, vou ligar o rádio, vou aumentar o volume e etc. Então, a gente falou do quanto que o dinheiro, né, passa a ser um reforçador generalizado, porque a partir do dinheiro a gente pode obter outras coisas que a gente deseja, né? Então a gente trabalha para ganhar o dinheiro para poder aí sim comprar as coisas que a gente deseja. Né? Então, e a aprovação social também. Muito do que a gente faz é para a gente receber a aprovação social. Mesmo isso, né? Trabalhar bastante, ganhar bastante dinheiro para poder ter um carro bonito, uma casa bonita, ou para ser valorizado socialmente pela condição financeira que se tem. É uma possibilidade, né, para muitas pessoas. E aí nós temos um outro comportamento que é resultado do reforçamento negativo, que se chama, né, no behaviorismo, na análise do comportamento, de esquiva. O que é a esquiva? A esquiva é um processo no qual os estímulos aversivos, condicionados, né, que a gente aprendeu que são ruins, incondicionados, estão separados por um intervalo de tempo apreciável, permitindo que o indivíduo execute um comportamento que previna a ocorrência ou reduza a magnitude do segundo estímulo. Então, o que está dizendo aqui, né, na esquiva? Nós temos um comportamento, um estímulo aversivo condicionado e ou seja, aprendido, e um incondicionado, ou seja, que é naturalmente aversivo para a gente, que nós não aprendemos. Por exemplo, o barulho do trovão. Para algumas pessoas, ou para a maioria de nós, quando é um barulho muito intenso, esse estímulo ele é aversivo e a gente vai tentar se proteger dele. E aí existe um estímulo que é condicionado, que é pareado temporalmente com o trovão. O que vem antes do trovão? Clarão do raio. O raio. O raio por si só, ele não causa desconforto nenhum na gente. Só que ele pode servir como um estímulo condicionado que nos auxilie a fugir, né, a se esquivar do barulho do trovão. Como? Colocando a mão no ouvido, por exemplo. Ou se preparando, né, psicologicamente para aquele barulho. Porque uma coisa é um barulho que a gente espera,
que a gente está preparado para ouvir, e outra coisa é um barulho que nos pega de surpresa. Então, a gente vai ao longo da vida aprendendo a se esquivar de alguns reforçadores negativos, de alguns estímulos negativos, né? Por exemplo, o pai ou a mãe, quando tá bravo e vai bater. Geralmente, eles têm um comportamento que antecede isso, né? O meu pai, quando ele chegava bravo em casa, ele batia o portão com força. Então, quando ele batia o portão, a gente já sabia que ele não estava de bom humor, era melhor a gente se esconder pela casa, fazer alguma coisa, né? Porque o meu pai era muito bravo. Ou seja, o bater o portão se tornava, né, um reforçador condicionado que nos auxiliava a se esquivar do reforçador negativo, que seria a bronca, enfim, né? Algo que ele pudesse fazer aí de negativo. Então, a gente vai, ao longo da vida, aprendendo isso, né? Cheiro de fumaça pode anteceder, nos ajuda, né, a ter uma ação para se proteger do fogo, de algo que está queimando, né? Então, esse também é um processo importante para compreender o comportamento. Você com certeza, né, sabe que o raio, o primeiro estímulo, precede a trovoada, que o chiado precede ao estouro dos rojões, que o som do motorzinho usado pelo dentista precede a dor no dente. Nossa, esse do motorzinho, gente. Hoje eu fui ao dentista e aconteceu isso. Ela falou: não, pode ficar tranquila, que eu não vou tocar no seu dente, eu vou tirar a restauração. Eu falei: não, mas não precisa tocar, é só esse barulho que já parece que eu já faço cara de dor, parece que eu tô sentindo dor no dente, né? Porque quantas vezes, após ouvir aquele barulho, eu não senti dor, né? Numa restauração, alguma coisa assim. Então, a gente vai desenvolvendo isso. Esses estímulos são aversivos, mas os primeiros nos possibilitam evitar ou reduzir a magnitude dos seguintes. Ficou claro esse mecanismo da esquiva? A esquiva é evitamento. Porque é importante que vocês saibam a diferença, que fique claro a diferença da esquiva da fuga. Neste caso, o comportamento reforçado é aquele que termina com um estímulo aversivo já em andamento. A diferença é sutil. Só posso colocar as mãos no ouvido para não escutar o estrondo do rojão. Este comportamento é de esquiva, pois estou evitando o segundo estímulo antes que ele comece. Mas se os rojões começam a pipocar e só depois apresentam um comportamento para evitar o barulho que incomoda, seja fechando a porta, seja indo embora ou mesmo tapando os ouvidos, pode-se falar em fuga. Então, a esquiva é quando eu tenho um comportamento para evitar aquele estímulo aversivo. A fuga é quando o estímulo aversivo já está em andamento, e aí eu tenho que ter uma ação para me proteger. Por exemplo, a gente está caminhando e vê, né? Pensei num animal, né? Um cachorro, sei lá, você está vendo um cachorro na rua, e você tem muito medo de cachorro, você vai virar a esquina. E aí, para evitar o contato com o cachorro, você muda a sua rota e não segue por aquela rua. Agora, você tá passando na rua, de repente o cachorro aparece e começa a correr atrás de você, aí você só tem que fazer o quê, né? Fugir, sair correndo do cachorro. Não dá para se esquivar, para fugir, né? Para fugir, não, para evitar aquele estímulo aversivo. E aí, aqui é a questão importante, né, para o behaviorismo. Tanto a questão de compreender que o ambiente, ele reforça comportamentos, mas o ambiente também pode extinguir comportamentos. E a extinção é diferente da punição, porque punir é você oferecer, né, algo ruim para a pessoa. Então, você dá uma bronca,
né, você, no caso, né, de um funcionário, você dá advertência, isso são punições. O comportamento acontece e aí você pune o comportamento, né? Os pais que dão broncas ou deixam de castigo, ou batem, enfim, né? Isso se chama punição. A extinção é o procedimento no qual a resposta deixa abruptamente de ser reforçada. Então, você não vai bater na criança, porque bater quando a criança se comporta mal é punir. Você vai deixar de reforçar aquele comportamento ruim, porque se a criança está emitindo o comportamento, é porque de alguma forma aquele comportamento foi estimulado. O tempo necessário para que uma resposta deixe de ser emitida dependerá da história e do valor do reforço envolvido, né? E aqui eu coloquei a foto da paquera, né? Se você começa a paquerar alguém e essa pessoa retribui, a tendência é que você continue olhando, né? Continue investindo. Eu até brinquei com vocês, falei da mensagem, manda mensagem pelo WhatsApp, nas redes sociais, enfim. Se a pessoa deixa abruptamente de responder, o que vai acontecer? Você provavelmente vai tentar por algumas vezes. Por quê? Porque em outro momento ela reforçou. Se da primeira vez que você mandou a pessoa nunca respondeu, dificilmente você vai ficar lá mandando, né? Pode mandar uma, mais duas, aí para o comportamento de mandar. Agora, se a pessoa reforçou, como? Dando atenção, respondendo, quando ela desinteressa, por exemplo, e abruptamente para de responder, a tendência é que o seu comportamento seja extinto. Mas isso, né, o quão rápido isso vai acontecer vai depender da importância do reforço. Se é uma pessoa que você está apaixonada ou apaixonado, muito importante para você, você vai insistir muitas vezes antes de reconhecer e aceitar que não vai rolar, que a pessoa não vai retribuir. Agora, se é uma pessoa, né, que você só acha bonito, que mal conheceu, que conversou, enfim, uma ou duas vezes que ela te ignora já vai ser suficiente para que você deixe de entrar em contato. Então, é assim que o behaviorismo entende que os comportamentos precisam ser alterados. Como? Reforçando, oferecendo um reforço para os comportamentos que são desejados e extinguindo, ou seja, não reforçando os comportamentos que são indesejados, que são ruins, né, que não são interessantes. Então, aqui vai falar da punição, né? A punição é um outro procedimento importante que envolve a consequenciação de uma resposta quando há apresentação de um estímulo aversivo ou a remoção de um reforçador positivo presente, né? Os dados de pesquisas mostram que a supressão do comportamento punido só é efetiva se a punição for extremamente intensa. Isso porque as razões que levam à ação que se pune não são alteradas com a punição. Então, por que a punição não é eficaz ou ela só funciona quando é extremamente intensa? Porque não se interfere ou não se altera as razões que levam a pessoa, a necessidade que leva a pessoa a se comportar de tal forma. Né? Por exemplo, uma criança que quer chamar atenção. Se é só dessa forma que ela recebe a atenção do ambiente, é muito difícil que ela pare de ter um comportamento inadequado, mesmo que ela receba uma surra, né? O que seria interessante, então? Que no ambiente ela recebesse isso que ela precisa, que seria atenção, mas a partir de outros comportamentos que ela tenha, que ela tem, e não a partir dos comportamentos negativos. Agora, muitas vezes a criança dentro de casa só é ouvida, só é considerada, por exemplo, se ela apronta, né? Os pais só vão na escola
se ela faz alguma coisa de errado. Agora, se ela não faz nada disso, ela é ignorada. Então, ela tem uma necessidade, e essa necessidade só é satisfeita pelo ambiente quando ela tem determinado comportamento. Então, por isso que é importante analisar tanto a necessidade que precede a resposta, quanto as consequências, que são os reforçadores, que o ambiente vai oferecer a partir do momento que a resposta é dada. Punir leva à supressão temporária da resposta, sem, contudo, alterar a motivação. Ok, pessoal? Tranquilo até aqui? Beleza, vou continuar então. Os behavioristas, respaldados por crítica feita por Skinner e outros autores, propuseram a substituição definitiva das práticas punitivas por procedimentos de instalação de comportamentos desejáveis. Esse princípio pode ser aplicado no cotidiano e em todos os espaços em que se trabalhe para instalar comportamento desejado. Então, olha só como eles buscam. Por isso que o behaviorismo ele é tão interessante, principalmente na área da educação, ou seja, da aprendizagem de comportamentos desejados. O que você faz? Ao invés de punir, você instala comportamentos que são desejáveis. Como? Reforçando esses comportamentos. Né? Como que você vai reforçar um comportamento desejado numa empresa, por exemplo? Os trabalhadores que são assíduos, né, que chegam sempre na hora, vão receber uma gratificação. Você está o quê, né? Instalando um comportamento positivo, um comportamento desejado. As pessoas que investem na formação, fazem cursos, fazem graduação, enfim, né? Vão receber promoções, por exemplo. É um dos critérios, né, lá do plano de carreira da empresa, que as pessoas que investem em formação vão poder participar dos processos de recrutamento e seleção internos, por exemplo. O que você está reforçando? O comportamento de investir na formação. Então, é isso que a empresa precisa ter muito claro, né? O que ela deseja do funcionário e como instalar esses comportamentos que são desejados. A partir de reforçadores. Reforçadores é aí como que algo é reforçador para o sujeito? Qualquer coisa, né? A mesma coisa que reforça o meu comportamento é que reforça o comportamento do fulano? Não necessariamente. O dinheiro, por exemplo, é um reforçador generalizado. Mas existem pessoas que, mais do que um salário bom, têm a necessidade de aprovação social, de serem reconhecidas e valorizadas pelo que elas fazem. Ou seja, a motivação delas está ligada a isso. Então, a empresa precisa oferecer vários reforçadores, vários tipos de reforçadores, porque o que é reforçador para um pode não ser necessariamente para o outro. Então, nesse plano de cargos e salários, enfim, tem que ter a promoção, tem que ter o aumento de salário, tem que ter práticas de valorização e reconhecimento dos profissionais, né? E assim sucessivamente. Então, a diferença entre reforço e punição, né? Um reforço positivo, ele aumenta a ocorrência do comportamento, né? Quando o comportamento leva à obtenção de algo desejado. Um reforço negativo, o comportamento também aumenta, mas no sentido de remover aquele estímulo que está no ambiente. A punição,
né, ela diminui a ocorrência do comportamento. Né? A punição negativa é quando você bate, por exemplo, quando você oferece alguma coisa ruim, e a punição negativa é quando você retira algo que era importante para a pessoa. Por exemplo, a criança se comportou mal, aí você diz assim para ela: você vai ficar sem celular por um mês. Então, você tira, né, algo que é importante. Agora, se você vai lá e dá uma surra, você está batendo, né? Você está oferecendo um estímulo. Ok? Beleza, professora. Então, nós temos ainda, né, como conceitos importantes do behaviorismo, o controle do estímulo, né, porque assim, a gente viu então que os sujeitos, os organismos se comportam a partir dos estímulos que são oferecidos pelo ambiente. Então, né, o behaviorismo ele vai trazer conhecimentos para que esses estímulos sejam controlados e, a partir disso, o comportamento das pessoas seja condicionado. Tem sido polêmica a discussão sobre a natureza ou a extensão do controle que o ambiente exerce sobre nós. Mas não há como negar que há algum controle. Por que é polêmico? Porque os behavioristas, eles vão dizer, então, que o nosso comportamento basicamente é controlado pelas contingências ambientais. Existem ramos da psicologia, da ciência de modo geral, que vão questionar isso, vão falar assim, olha, o ser humano, ele tem racionalidade, ele tem consciência, enfim, o Freud vai dizer, tem inconsciente, então não é só o que o ambiente oferece. Existem outras questões aí que precisam ser consideradas, mas para o behaviorismo, o que importa é isso, e aí não dá para a gente negar que existe, né, a gente consegue identificar, né, mesmo que eu, por exemplo, não sou behaviorista, né? Eu não estudo essa abordagem, não concordo com ela. Mas não tem como eu negar que ela traz bastante conceitos e explicações, compreensões que são importantes e não tem como negar que o ambiente controla de alguma forma o nosso comportamento. Eu não acho que seja tudo como a teoria propõe, mas tem sim a sua validade, a sua importância. Assim, quando a frequência ou a forma da resposta é diferente sobre estímulos diferentes, disse que o comportamento está sob controle de estímulos. Então, aqui a gente tem um instrumento que é o semáforo, que foi construído por um ser humano para controlar o comportamento de outros seres humanos no trânsito. Então, quando você tem a luz vermelha, qual que é o comportamento que é reforçado? Você não pode ultrapassar, você tem que ficar quietinho ali. Exatamente, que você tem que ficar parado, né? Esses são, e aí você vai emitir os comportamentos que são necessários ali para parar o veículo que você está utilizando, né? Se você é pedestre, e aí para pedestre o sinal vermelho tem um outro significado, né? Que você pode passar ali pela faixa, enfim, né? O estímulo, né, o verde, né, a luz verde, o sinal verde significa que você pode seguir. Né? Então, existem no ambiente aquilo que controla, né, os estímulos que vão nos controlando. E aí, né, o que é importante, então, para o ser humano? Ele aprender a discriminar o estímulo. Como eu disse, né, você vai discriminar se você está dentro de um carro, o que significa o sinal vermelho, se você está a pé tentando ultrapassar uma faixa. É o mesmo estímulo, mas que vai
representar ou estimular, reforçar comportamentos diferentes, dependendo do lugar que você ocupa. Se você, como pedestre, só for passar no sinal verde, atravessar a faixa, a chance de você ser atropelado é muito grande, né? Então, a gente vai desenvolvendo a capacidade de discriminar os estímulos e, a partir disso, se comportar de forma diferenciada. Discriminação de estímulo ocorre quando há consequências diferentes para o mesmo comportamento, dependendo da situação. Um exemplo de uma discriminação de estímulo é uma piada que poderia ser contada com o resultado de risos entre um grupo de amigos, mas a mesma piada pode ter críticas se ela é contada em um ambiente como a igreja. Ou seja, né, o mesmo comportamento, o comportamento de contar piada. Só que a gente vai discriminar o que? O estímulo do nosso comportamento. Se são os amigos, aí a gente se sente à vontade, fala um palavrão, conta uma piada, enfim, né? Agora, se a gente está num grupo religioso, contar uma piada, dependendo do tipo de piada, não vai ser bacana. Então, a gente precisa discriminar os estímulos que vão exigir da gente comportamentos diferenciados. A discriminação é formada apenas quando a resposta de comportamentos semelhantes é diferente na mudança de situações ou ambientes. Essa discriminação poderia ser o resultado de atitudes de pares em relação ao comportamento, ou pode ser o resultado de uma intuição, que diz que o comportamento não é apropriado em certas situações. Então, é muito importante que a gente desenvolva essa capacidade de discriminar. Em contrapartida, existe também a generalização. É quando uma pessoa vai responder da mesma forma a dois estímulos diferentes. Então, a discriminação é você discriminar os estímulos para o mesmo comportamento. A generalização é quando você se comporta da mesma forma, mesmo que os estímulos sejam diferentes. Uma criança não sabe a diferença entre raças de cães, mas muitas vezes vai saber diferenciar raças são todas consideradas cães. Nossa, o que está escrito aqui? Uma criança não sabe a diferença entre raças de cães, mas muitas vezes vai saber que diferentes raças são todas consideradas cães. Elas não farão a discriminação entre um pastor alemão e um chihuahua, mas vão saber que ambos são cães. Muitas vezes elas vão apontar o fato de que os cães são cães, mas também pode identificá-los como cães pequenos ou grandes, usando a discriminação de estímulo. Então, considerar todos os cães, independente da raça, como cães, é uma generalização. Agora, dentro de uma generalização dessa, a criança pode discriminar, que é identificar, né, que existe o grande, o pequeno, enfim, né. Então, a gente vai desenvolvendo também essa capacidade, né. Música, geralmente, independente do lugar que a gente está, se está tocando música, a tendência é que a gente se movimente de alguma forma, mesmo que seja bem sutil, né? Por exemplo, você está na igreja e começa a tocar um hino, a chance de você dançar, mesmo que de uma forma característica do dançar dentro da igreja, vai acontecer. Diferente se você vai para uma festa, uma boate, enfim, alguma coisa assim, uma casa noturna, e aí você ouve música, você também vai dançar, mas vai dançar de uma forma diferenciada. Mas há uma generalização do estímulo aí de ouvir a música. Isso aqui foi o trabalho que vocês fizeram, né? Sobre o behaviorismo era isso, pessoal. Alguma questão?
Deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo. Tranquilo, professora? Ficou bem claro? Então tá, vou passar agora para os slides sobre motivação. Bom, e até interessante, assim, que venha na sequência, né, dessa aula do behaviorismo, porque o que o behaviorismo está chamando de motivação? A necessidade que o sujeito tem, né? Se eu tô com sede, né, eu vou pegar aqui o meu copo de água e vou tomar água. Qual que é a minha motivação? A minha necessidade, que é a sede, né? Então, o que vai conduzindo o nosso comportamento, seja no trabalho, seja em qualquer contexto que nós estamos, é a motivação. É aquilo que nos coloca em movimento. Né? Então, o que esse texto sobre motivação vai nos trazer, né? A motivação é um dos mais importantes processos que explicam a conduta humana, especialmente no ambiente de trabalho. Então, a gente viu que existem aqueles comportamentos que são respondentes ou reflexos, ou seja, que a gente não aprende e que são resultados automáticos da incidência de algum estímulo sobre nós. Por exemplo, a luz, né, que contrai a pupila. Esses comportamentos, não existe necessariamente uma motivação, existe uma resposta automática, inconsciente, né, que a pessoa não tem controle consciente. Agora, o comportamento operante, que é esse que a pessoa opera para transformar o ambiente, esse comportamento tem uma motivação. Né? Então, o estímulo, para que ele seja um reforçador, ele tem que vir ao encontro do quê? Da necessidade, da motivação daquela pessoa. Então, o que significa motivação? Né? A palavra motivação é derivada do latim motivus e refere-se a tudo aquilo que pode fazer mover, que causa ou determina alguma coisa, o fim ou a razão de uma ação. Desse modo, faz sentido dizer que uma teoria da motivação é uma teoria da ação. Por que é um dos aspectos mais importantes no contexto do trabalho? Porque as empresas, as organizações, mais do que nunca, perceberam essa dimensão da motivação e passaram, né, e aí a ciência também, seja ciências do comportamento, psicologia, enfim, outras, passaram a se interessar por identificar o que motiva as pessoas no contexto de trabalho. Porque identificando isso e oferecendo, então, aquilo que a pessoa precisa, ou seja, os seus reforçadores, a tendência é que aquele comportamento seja instalado no repertório daquele trabalhador e que ele emita aquele comportamento com frequência. Então, as empresas, elas precisam tanto analisar o que motiva o sujeito e aquilo que elas precisam, aquilo que elas desejam em termos de comportamento, para aí poder encontrar um consenso daquilo, então, que o sujeito precisa e aquilo que a instituição, a organização, a empresa deseja. Então, não dá só, né, como muitos teóricos no início das teorias da administração, né, potencializar o processo produtivo, modernizar, enfim, se as motivações e as necessidades humanas são desconsideradas. Porque existem seres humanos ali que precisam ser atendidos em alguma medida. Porque senão a motivação diminui ou chega a zero, e aí o trabalho, a qualidade, né, o ritmo, a produção também diminui. Então, a motivação é um processo psicológico básico que pode ser definida como uma ação dirigida a um objetivo, sendo autorregulada, ou seja, a motivação é interna, biológica ou cognitivamente.
ou seja, né, autorregulada por uma necessidade biológica ou uma necessidade cognitiva, persistente no tempo e ativada por um conjunto de necessidades, emoções, valores, metas e expectativas. Então, o que ativa a nossa motivação? Um conjunto de necessidades, emoções, valores, metas e expectativas. E aí, nesse capítulo, né, a gente viu isso, até a gente tentou fazer uma pequena apresentação, né, das teorias, alguns de vocês apresentaram, outros não. Esse texto, ele vai trazer várias teorias sobre a motivação. Eu não vou falar de cada uma delas aqui, já foi tratado nas outras aulas, então vocês podem ver os outros vídeos e ler o texto, né? O importante aqui é que a gente entenda o que é um processo psicológico, entendido como uma ação dirigida que vai ser autorregulada, biológico ou cognitivamente, com constância e ativada por necessidades, afetos, né? Como emoções, metas, expectativas. Passando aqui os slides, né, das teorias. E aí, no final do texto, né, a partir do estudo ou da apresentação das diferentes teorias que existem para explicar a motivação no contexto do trabalho, teorias psicológicas, o texto faz um resumão, né, em termos de itens, daquilo que, de fato, motiva as pessoas. O texto faz essa pergunta, os autores fazem e vão tentar responder. O que, de fato, motiva as pessoas no trabalho? Investir na qualidade de vida no trabalho, de modo a construir ambientes físicos e psicossociais favoráveis à saúde integral da pessoa, facilitando o melhor ajuste pessoa-ambiente. Então, o ambiente físico tem que ser adequado, com condições adequadas, né? Então, o sujeito não pode estar passando muito calor, nem muito frio, né? Ou seja, não ter as suas necessidades atendidas, né? Porque isso com certeza vai diminuir a motivação. Mas também não se trata só do ambiente físico, se trata das relações psicossociais que são estabelecidas. Então, tem que ter um clima também de interação social que seja agradável, que seja saudável para os sujeitos. Estabelecer relações entre gestores e demais trabalhadores que facilitem a expressão de pensamentos e sentimentos sobre o trabalho e a organização. Haja vista que a liderança medeia a relação entre motivação e desempenho. Então, o que os administradores precisam fazer? Garantir que sejam estabelecidas relações entre eles e os demais trabalhadores, de modo que os trabalhadores possam expressar os seus pensamentos e os seus sentimentos sobre o trabalho, sobre a organização. Porque é o gestor que vai fazer a mediação entre a motivação do sujeito e o desempenho que ele tem. Então, é preciso esses espaços de fala, de escuta, de canal aberto de comunicação. Buscar identidade entre as metas individuais e organizacionais, visando facilitar a incorporação de metas grupais e organizacionais. O que eu disse? Não adianta só focar naquilo que a organização tem como meta, sem considerar a motivação individual dos trabalhadores. Então, é preciso aproximar para que o trabalhador incorpore as metas organizacionais. Porque ele identifique que essas metas, né, a partir do momento que ele identifica que essas metas também se assemelham ou se aproximam às suas metas individuais. Promover a participação econômica e política das pessoas, em especial nos aspectos que afetam de modo direto ou indireto suas vidas no ambiente físico e psicossocial do trabalho.
potencializando o envolvimento afetivo. Participação econômica, né? Aí tem lá as empresas que têm participação dos lucros, enfim, né? Várias políticas em que envolvem a participação econômica e política, política no sentido de tomada de decisão, né? Dos trabalhadores no processo de gestão da empresa, da organização. Oferecer suporte organizacional para favorecer melhor ajuste pessoa-ambiente, né? Então, como, né? Uma empresa, ela recebe um trabalhador novo. Tem lá uma política de integração, né, em que são informado aquilo que é extremamente necessário para a boa inserção da pessoa ali, né, naquela cultura organizacional, enfim, né, quais estratégias a empresa tem formais, né, de suporte para ajudar nesse processo de adaptação e de ajuste da pessoa com o ambiente de trabalho. Cultivar transparência nos processos de comunicação organizacional, para que as pessoas possam ter informações claras e relevantes de que necessitam para atuar nas organizações. Então, né, um canal de comunicação claro, eficiente, formal, né, para que não tenha aquelas comunicações informais, o telefone sem fio, que começa de uma forma e termina de outra, completamente distorcida e equivocada. Então, os administradores, né, os gestores precisam estar atentos a isso. Promover a justiça organizacional na distribuição de recompensas e benefícios, visando minimizar a percepção de iniquidade organizacional. Então, tem que ter uma distribuição das recompensas, né, sejam elas monetárias, enfim, ou de valorização mesmo, clara e justa, para que trabalhadores com comportamentos inadequados não sejam valorizados em detrimento daqueles que agem, né, da forma correta. Preparar os gestores e demais trabalhadores para dar e receber feedbacks eficazes, tendo como alvo a promoção de feedback de processo, orientador de condutas, em detrimento do de desempenho, diagnóstico positivo ou negativo. Então, o que geralmente se tem nas empresas em termos de diagnóstico não, de feedback? O gestor do setor vai lá e fala, você não atingiu a sua meta esse mês, né, apresentou tais e tais problemas. Ou, você está se mantendo adequado, a empresa está contente com o seu trabalho, enfim. Esses são feedbacks de desempenho. O que ele está falando aqui é de um feedback de processo, que vai, né, não só dizer para a pessoa se o comportamento dele está sendo negativo ou positivo, mas ainda que oriente ele em como conduzir a partir daí. O que mais é possível fazer para melhorar ainda mais, ou se não está legal, o que fazer para, né, corrigir isso. E criar perspectivas de crescimento pessoal e profissional por meio de políticas de treinamento, desenvolvimento e educação continuada, para oferecer possibilidades futuras de estabelecer metas orientadoras de ações, né? Então, investir também em crescimento pessoal e profissional do trabalhador, porque aí sim, né, a partir do momento que ele se sente sendo investido, esse investimento pode ajudá-lo a orientar as suas ações futuras, a motivá-lo, né, no processo de organização e orientação das ações para obter mais objetivos. A crítica em cima do Weber, coitado. Eu critiquei o Weber quando eu falo que não é só a dimensão estrutural do trabalho, né? Outros, né, teóricos já vieram, inclusive o Maio lá, né, o Elton Maio, quando ele vai falar das relações humanas, enfim, né? O que eu estou dizendo aqui é o que muitos teóricos já questionaram, né? Em relação à organização do trabalho.
Pessoal, sobre a motivação, né, meio correndinho aí, muito rapidamente, é isso. Alguma dúvida em relação a esse conteúdo? Porque na próxima semana já é a nossa avaliação, né? Ok? Sim, não. Falem agora o cálice para sempre. Gente, tem alguém aí? Silêncio. O Romário tá aí. Bom, pessoal, então era isso. Eu acho que é a nossa última aula, então, né? Espero que nenhum de vocês fique de exame, ou ainda, né? A avaliação semana que vem, Júlia Maria, desculpa. Foi muito bom dar aula para vocês esse ano. Não foi do jeito que eu gostaria, e nem que vocês, tenho certeza também, né, gostariam de ter aula, mas foi o possível, né? Espero do fundo do meu coração que eu tenha contribuído, né, para a aprendizagem de vocês em psicologia, enfim, né, que alguns dos aspectos que a gente tratou nessa disciplina ajudem vocês na formação, não só de vocês enquanto administradores e administradoras, mas também enquanto seres humanos, né? Então, muito do que a gente falou aqui, eu acho que serve para a vida, não só para as relações no trabalho, embora esse seja o nosso foco, né? Mas eu gostaria de agradecer vocês que foram persistentes e permaneceram, né, até o final. E precisando de alguma coisa, eu tô por aqui. Vou continuar como professora da administração para a turma que vai entrar agora. Então, se alguém precisar de alguma coisa, de alguma orientação, de alguma leitura, alguma coisa que precisar, né, que quiser, eu estou por aqui. Obrigada, Letícia, pelo seu elogio. Eu gosto muito de dar aula, né, mas com certeza a gente teria aproveitado muito mais se fosse presencial, né, mas enfim. Não vamos chorar o leite derramado, a gente fez o que foi possível, né? Obrigada, Maria Luísa, também, pelas palminhas. E boa prova para vocês semana que vem. Eu vou tentar lançar as notas hoje. Se eu não lançar, é porque o sistema não está funcionando, tá? Mas a meta é fechar isso hoje, para semana que vem já tá tudo certo para avaliação de vocês. Mas estudem, embora todo mundo tenha ficado na média, né? Não vão relaxar, né? É nota de mais 2 bimestres, então fiquem atentos, tá? Aos conteúdos, enfim, aos capítulos. Romário, eu não gostaria de ter que ficar dizendo nota uma por uma para vocês. Em último caso, se o sistema não funcionar, a gente pode fazer isso, aí eu mando lá no grupo, porque eu não vou mandar a lista, que aí eu vou expor, né, as notas de vocês, enfim, eu não acho legal. Mas aí, se eu não conseguir lançar no sistema, eu vou falando aí, tá? Para quem entrar em contato comigo. Mas eu vou avisar, né? Se mandar a mensagem amanhã cedo já, perguntando para minha nota, sem eu ter mandado mensagem, eu vou fingir, vou fingir a egípcia, né? Vou fingir que não tô vendo, tá? Porque senão é muita gente mandando mensagem, às vezes eu não tô em casa, não tô com material aqui, não consigo responder. Mas eu aviso vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, professora. Boa noite.